Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Você sabe por que Sigmund Freud abandonou a hipnose? É muito comum ouvirmos alguns jargões de psicólogos e psicanalistas mais tradicionalistas ao afirmarem assim: não use hipnose, hipnose é perigosa e nós não usamos hipnose porque Freud abandonou. E se ele abandonou, isso não é bom. Bom, esse jargão já está bem batido e bem passado e cai até mal falar sobre isso nos dias atuais, em que as informações estão bem latentes na internet, nesse mundo globalizado. Eu mesmo ouvi de vários professores de psicanálise durante a minha faculdade esse mesmo jargão, que hipnose não é boa porque Freud parou de usar. Mas eles sequer citavam durante a faculdade, por exemplo, a existência de Dave Elman ou de Milton Erickson. Dave Elman como pai da hipnose clássica, extremamente relevante, talvez um dos mais importantes para a história da hipnose, e Milton Erickson, considerado um gênio da terapia, modelado pela PNL, não é nem conhecido pela psicologia. Mas o fato é que Freud, dentre vários outros nomes da história da hipnose, teve um papel importante, até porque ele foi o grande influenciador da psicologia e o criador da psicanálise. E vou contar a história um pouco para você aqui. Essa história está muito bem descrita num filme chamado Freud, Além da Alma, que você encontra facilmente na internet. O Freud estava acabando de se formar em medicina em Viena, na Áustria, e ele queria muito desenvolver uma nova modalidade de terapia. Ele estava certo que não queria trabalhar com a medicina tradicional e clássica. Ele estava buscando elementos diferentes porque ele tinha um fascínio muito grande pelo que é inconsciente. Ele ouviu dizer que em Paris havia um médico muito bem conceituado que aplicava hipnose no hospital e era muito respeitado por isso. Ele se chamava Jean-Martin Charcot, que atendia no hospital de Salpêtrière, em Paris. Talvez o Charcot foi o primeiro médico hipnólogo a ter um respeito dentro do hospital e ele podia utilizar essas técnicas livremente. Ele atendia alas psiquiátricas e tinha muito resultado na hipnose no controle da histeria, por exemplo. O Freud, então, pegou o seu trenzinho em Viena e foi até Paris conhecer Charcot. E participou de uma espécie de aula ou de congresso junto com vários outros médicos. Na época a hipnose era mais usada no meio médico de verdade, como você vê nessa imagem acima. E o Freud ficou encantado com a facilidade com que o Charcot trabalhava a hipniatria, que é o uso da hipnose dentro da medicina, e realmente ficou encantado a facilidade com que ele conduzia as induções e com que ele controlava fenômenos de histeria, de neurose e vários outros fenômenos. O Freud voltou para Viena e começou a trabalhar com hipnose. Montou um consultório numa área nobre e começou ali a atender usando a hipnoterapia. Ele tinha um parceiro chamado Breuer, ao qual ele escreveu alguns livros e alguns artigos utilizando a hipnose. E o Freud utilizou a hipnose por cerca de 10 anos, o que eu acho muita coisa. No entanto, algumas coisas aconteceram nesse tempo. O Freud já era muito perseguido pela Sociedade Médica de Viena por ser um cara muito à frente do seu tempo. E é até hoje no sentido de falar sobre sexualidade de uma maneira um tanto quanto questionável. E os padrões de Freud e as afirmações dele chocam muitas pessoas até os dias atuais. E ele começou a ter uma certa perseguição. Embora ele fosse respeitado por uma classe, ele era visto meio com maus olhos por outros médicos. E em conversa com Breuer, seu parceiro, ele afirmou: olha, eu preciso de criar uma ferramenta que não vai envolver um transe formal, para que eu consiga extrair material inconsciente sem precisar de transe. Ele criou ali uma técnica chamada associação livre, que é talvez a principal técnica da psicanálise, que deixa a pessoa falando livremente sobre questões do seu inconsciente. Na minha opinião, isso é transe também, mas beleza, não era um transe formal. A partir de então, o Freud criou a psicanálise. Muitas pessoas acham que a hipnose pertence à psicologia ou à psicanálise, mas se esquecem que ela veio antes dessas terapias e dessas modalidades terapêuticas. A hipnose influenciou a criação da psicanálise, posteriormente da psicologia moderna que vocês conhecem hoje, que na verdade não tem nada de moderna, é bem antiga e bem ultrapassada para os padrões atuais de terapia. Mas bem, vamos lá. Falando ainda sobre o Freud, ele percebeu que ele conseguia fazer interpretações de sonhos, associações livres de ideias, sem envolver transe profundo. E ele percebeu também que ele conseguia tratar algumas pessoas com a hipnose, mas outras simplesmente ele não tinha bons resultados. Na minha opinião, isso se dava porque ele sabia uma hipnose muito simples, só uma hipnose clássica e bem básica. Não existia hipnose ericksoniana, hipnose conversacional. Então, obviamente que ele tratava só quem era muito suscetível à hipnose. Os mais resistentes ele não conseguia ter um acesso direto. Então logo ele percebeu e achou
poxa, essa técnica não é tão boa assim, parece que ela trata só os sintomas e não a causa, que é um mito também, porque a hipnose trata causas também, não só sintomas. Ele acreditava que a hipnose tratava apenas sintomas e que não resolvia o problema das pessoas, apenas de algumas. Ele fazia algumas regressões de idade bem mal feitas, mas na verdade o que ele gostava mesmo era de analisar. Nisso Freud era excelente. Porém, o fato de Freud abandonar a hipnose influenciou negativamente toda uma geração de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras que escutam as teorias de Freud e pararam no tempo nessa teoria, sendo que depois de Freud veio muita gente, como eu bem disse. O Freud, ao final da vida, escreveu uma nota dizendo: a hipnose era muito boa. Eu é que não era um bom hipnotizador, mas o negócio já estava feito e a disseminação negativa da hipnose também já estava bem difundida. Mas algumas teorias e alguns boatos dizem respeito sobre isso. Uma das teorias é que o Freud tinha uma voz muito pigarrada, uma voz muito esquisita, pelo fato dele fumar muito charuto, o que também pode ser um fato que quebrou o rapport, quebrou o vínculo com alguns pacientes. Ele teve vários tumores na garganta, o que dificultou a sua dicção, inclusive o que levou à morte de Freud. Além disso, ele era muito crítico e analítico. Ele era muito melhor em analisar do que em procurar resolver. Tanto que as terapias poderiam demorar 5, 10, 8 anos ou mais. Então ele não tinha interesse em fazer sessões rápidas, 3, 4, 5 sessões. Ele queria fazer sessões analíticas constantes e realmente era o que ele sabia fazer. Bom, hoje nós sabemos muito bem que a hipnose tem um papel muito relevante sobre sintomas e sobre várias causas, não todas, mas grandes causas de alguns problemas. Além disso, nós também sabemos que a hipnose evoluiu muito e que hoje nós conseguimos fazer tratamentos com pessoas resistentes ou pessoas que acreditam que não entram num transe tão profundo como Freud buscava, utilizando uma linguagem conversacional ou ericksoniana. Então realmente houve uma evolução muito grande das técnicas da hipnose, devido também às técnicas e ao auxílio da programação neurolinguística. Realmente o Richard Bandler ajudou muito a desenvolver a linguagem sem transe. Então a hipnose que existe hoje é completamente diferente da hipnose que existia naquela época. É muito importante que você que não conhece hipnose ainda, ou você que é um terapeuta tradicional, que você busque aprender as técnicas, porque realmente elas vão acelerar o processo de tratamento dos seus pacientes. Bom, e eu deixo na sequência desse vídeo aqui parte de um artigo que foi publicado na revista Health Magazine, dizendo um comparativo sobre quanto tempo se trata uma pessoa com a hipnose, quanto tempo se trata com a psicanálise ou com as teorias comportamentais. Você vai ficar realmente assustado e vai repensar a sua maneira de analisar a hipnose. Tenho certeza disso. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. A intenção hoje foi desmistificar os boatos e os fatos distorcidos que falam sobre Freud e hipnose. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.